Olá pessoal, este é o Diecast Channel e neste vídeo eu vou mostrar mais alguns Mopars feitos na escala 1/64 pela Johnny Lightning, Greenlight e também um modelo da Hot Wheels. Então, fique ligado até o fim desse vídeo, porque realmente esses carros valem muito a pena, o acabamento deles é excelente e nós vamos dar uma olhada com mais detalhes em cada um deles. É isso aí. É o Plymouth Belvedere. Esse modelo é de 1962, é feito pela Johnny Lightning, com um acabamento muito bom, como os Johnny Lightning costumam ser. Os primeiros Johnny Lightning eram carros até um pouco toscos, com alguns acabamentos meio matados. Mas, num determinado momento, a Johnny Lightning passou a fazer carros muito mais caprichados, com uma qualidade de detalhes realmente surpreendente, que é o caso desse Plymouth Belvedere. Ele é um carro de revendedor de peças e serviços da John Deere, que é uma empresa de tratores dos Estados Unidos, e foi muito bem caracterizado nessa cor, né? Um carro que tem um acabamento muito bom e um nível de detalhamentos também bastante rico. Ele tem os pneus de borracha com faixa branca, essas rodas imitando calotas, o detalhe da grade aqui da frente que é estampada no metal e muito bem feita, né? Tem os logotipos Plymouth, tanto aqui quanto aqui na traseira, e são logotipos legíveis, inclusive nessa escala 1/64. Então a qualidade desse carro é realmente muito boa. O interior dele é bem detalhado, nós podemos ver detalhes dos assentos, forrações de porta, painel, às vezes detalhes que em modelos maiores deixam a desejar. Num modelo desse tamanho realmente foram muito bem feitos. O chassi dele também é detalhado, a gente já vai poder ver isso. Então é um carro muito bem feito mesmo, muito bem caprichado. O Plymouth Belvedere era um carro potente na época, né? Tinha um motor bastante potente, muitas vezes um Hemi, e ao mesmo tempo era um carro simples, né? Os carros da Plymouth, da divisão Plymouth da Chrysler, normalmente eram mais simples um pouco que os da Dodge, e os mais luxuosos eram da divisão Chrysler mesmo, que eram aqueles Chrysler New Yorker, ou Imperial, ou aqueles modelos de alto luxo. No caso da divisão Plymouth, eram carros que primavam pelo desempenho, pela praticidade e eram também bastante confiáveis, eram carros bem resistentes mesmo, verdadeiros tratores mesmo na época. E o Plymouth Belvedere, nesse caso, não é a exceção. Aliás, o Plymouth Belvedere foi um modelo que futuramente virou Belvedere GTX. E mais para frente, em 1968, para ser mais preciso, surgiram outras versões, como por exemplo Roadrunner, Satellite e GTX simplesmente. Né? Ele passou a deixar de chamar Belvedere GTX para ter a versão simplesmente GTX, embora o Belvedere ainda tenha continuado nesses anos. Né? Ele foi produzido também em 65, 66, 67. Já mostrei um Belvedere 67 feito na escala 1/18 pela Highway 61. Né? Um carro bem interessante também, com o mesmo tipo de carroceria do Dodge Coronet da época. Olhando aqui para o Belvedere, dá para ler aqui o logotipo Belvedere na porta, né? Que realmente é muito bem feito. As forrações internas da porta são muito bem feitas, o painel bem reproduzido, volante, inclusive essa cor meio caramelo, ela ajuda, né? A gente vê bem os detalhes, né? A textura do carpete, ou seja, são detalhes de uma riqueza muito grande, lembrando que este carro é escala 1/64, ele tem pouco mais de 7 a 8 centímetros, então é realmente um carro muito pequeno. Um detalhe um pouco desagradável que aconteceu nesse carro foram essas trincas aqui no teto, que aparentemente são só da pintura. A pintura que ela está meio sulcada, eu consigo sentir uma trinca aqui, que eu espero realmente que não seja do Zamac, eu acredito que seja da pintura mesmo, que aparentemente craquelou. Então, se eu conseguisse refazer essa pintura aqui, eu poderia resolver esse problema. Foi um detalhe desagradável que aconteceu aqui, com esse Plymouth Belvedere,
mas também não evoluiu disso. Traseira do carro com logotipo Plymouth, inclusive o brasão aqui, as lanternas, para-choque, dianteira, também com logotipo, capô que abre, motor aqui feito em Hemi Orange, talvez seja um Hemi, né? Tem uma simulaçãozinha de uma bateria aqui, mas para um modelo 1.64, esse com cofre de motor aqui está muito bem feito, inclusive com o radiador aqui que tem um detalhamento muito bom. A base do carro muito bem feita, bem detalhada, então dá para ver bem as longarinas aqui, escapes, motor câmbio, os eixos, dianteiro, traseiro, suspensão, está tudo muito bem detalhado, lembrando que é uma escala 1.64. Agora aqui dois modelos da Johnny Lightning, que são dois Dodge Dart Swinger de 1970, que é justamente naquela época em que o Dodge mudou e começou a ter a carroceria um pouco mais parecida com o que seria futuramente a carroceria do nosso Dodge Magnum e Dodge Dart de 1979. Este carro nos Estados Unidos tem uma carroceria que aqui não foi feita, que é justamente com essa frente um pouco mais bicuda, com essa grade dividida, e a traseira com esse para-choque com as lanternas embutidas no para-choque. Nós não tivemos esse tipo de para-choque aqui, apenas o estampo da carroceria com essa frente mais deitada aqui, mais inclinada, mas na frente já é aquela frente bicuda que passou a figurar no Dodge Dart americano a partir de 1973. A nossa é mais parecida com a do Dodge Dart 1975, né? Curiosidade apenas. Esses dois modelos são feitos pela Johnny Lightning, estão inclusive na escala correta, como eu já mostrei em outro vídeo, comparando inclusive o Dodge Dart da Johnny Lightning com o Dodge Dart feito pela Auto World. Esses dois modelos são bem detalhados, também tem os logotipos que são bem legíveis, tem os detalhes que são bastante realistas. Este modelo tem rodas de plástico, com pneus de plástico, este modelo tem rodas com pneus de borracha, muito bem feitos também. Eles fizeram um Dodge Dart cromado, uma variação que realmente nunca existiu, provavelmente alguma maluquice desses salões de customização, e aqui uma versão em preto fosco, que realmente ficou um pouco mais realista, né? Ficou bacana esse preto fosco, embora normalmente eu prefira carros com cores mais comerciais e mais originais. Esse carro ficou bem estilo aqueles Black Bandit, né, que a Greenlight faz, só que feito pela Johnny Lightning. E este outro, com os detalhes de cromado, ficou bem interessante. Esse outro feito em cromado ficou bem interessante. E os detalhes que seriam cromados no carro de verdade foram feitos com pintura, né, numa cor prata, né? Os detalhes acabaram realçando bastante no cromado do carro, né? Inclusive o logotipo Dart Swinger aqui a gente consegue ler. No geral, os carros ficaram muito bem feitos. Bom, os Darts, os logotipos aqui, ó, Dart Swinger, 340 aqui do motor, isso tudo dá para ler numa escala 1.64. Então isso é um dos aspectos que contribui para a qualidade do modelo. Então não é, não, a escala grande, a escala pequena, abre isso, abre aquilo. Não é só esse tipo de aspecto que deve ser considerado numa miniatura de carro, na minha opinião, mas também a riqueza com que os detalhes são feitos. Então, bocal de tanque, aqui os olhos de gato na lateral, na posição certa, né? Não aquele monte de coisa do desalinhado, esses vincos da carroceria, todos bem respeitados. Isso tudo tem de ser levado em consideração. Inclusive a qualidade da pintura, que tem uma camada leve e uniforme, não tem aquelas bolhas, aqueles acúmulos de tinta que muitas vezes nós vemos em carros mainline, né? É lógico que esses modelos são muito mais colecionáveis do que aqueles, e inclusive o valor deles é até maior do que daqueles outros modelos que a gente já viu. Na versão cromada, logotipos também legíveis, faixa, né, fica mais evidente aqui um pouco. Esse aerofólio aqui que eu particularmente não acho legal, não gosto disso aqui, mas faz parte do Dart, né, era opcional em alguns modelos. Particularmente eu acho meio fora do contexto, mas tudo bem, fazia parte. E as rodas com pneus de borracha, né, roda estilo Cragger, pneus com letra branca, né? Ficaram bem bacanas nesse Dodge aqui também. Aqui mostrando a frente de uma, a traseira do outro, já que são o mesmo modelo. O realismo da grade aqui é muito grande, inclusive essa grade ela é frisada na vertical, como é dos modelos 1 para 18. As setas aqui são
bem detalhadas mesmo. Os faróis aqui também são pintados e bem detalhados, então eles não são apenas pintados, mas estampados e pintados. Esses dois scoops aqui do capô presentes nos dois modelos. E na traseira também a lanterna do 1970, que era essa lanterna compridinha, aqui com um pequeno gomo aqui no canto da seta, depois o da luz e aqui o da ré. Em 1971 eles passaram a ser dois retângulos, quase dois quadrados, como a gente pôde ver naquele modelo feito pela Auto World. Aqui o logotipo Dart, bem legível nessa escala. Dart Swinger, interior do carro, painel, volante, os bancos aqui, que nesse caso são individuais. Console central, só não tem a alavanca do câmbio. Logotipo Dodge aqui na frente, é o detalhe da grade. Capô que abre, um motor 340 V8. Detalhamento muito bom mesmo. Um cofre de motor desse tamanho. A base, aquele monobloco, né, os detalhes do motor, câmbio, né, o cárter aqui, o cardan, diferencial, escapes, o assoalho do carro, tudo muito bem detalhado nessa escala. Agora um modelo muito bonito feito pela Greenlight, é o Dodge Coronet 1966. Eu já mostrei o 1967 na escala 1:18, e ele tem pequenas diferenças em relação ao 66. Normalmente ficam por conta das lanternas e da frente, que em 66 tem essa grade dividida aqui, a exemplo do que acontecia com o Dodge Charger, e no 67 tem uma grade inteiriça com os 4 faróis redondos também, como estão aqui, né? Este carro, em essência, é a mesma coisa de 66 para 67, não mudou praticamente nada, né? São pequenos detalhes apenas, e tem a mesma carroceria do Plymouth Belvedere da mesma época, né? Plymouth Belvedere, Belvedere GTX e também o Satellite, que eram 3 variações da divisão Plymouth. Esse carro aqui é feito conversível pela Greenlight. Existe também a versão hardtop, que tem o teto feito em plástico, e ele está mais certo na escala do que acontece, por exemplo, com o modelo da Johnny Lightning. Né? Johnny Lightning também fez esse carro, mas colocando os dois lado a lado. No próximo vídeo eu pretendo mostrar, nós vamos poder ver que o Johnny Lightning é bem menor do que ele. Esse carro está feito com detalhes muito ricos, nós já vamos olhar cada detalhe de perto e poder avaliar muito bem esse modelo. 426 Hemi, que é o motor, também dá para ler. Qualidade da pintura é excelente. Aqui o detalhe da capota, até os amarrotados aqui da capota a gente consegue ver. Tudo muito bem feito. Os parassóis aqui também são extremamente detalhados. Essas rodas Magnum que são lindas com esses pneus faixa branca. O carro é fora de série. 426 Hemi, com filtro de ar. Muito bem feito. Detalhe da grade aqui e uma riqueza absoluta. Cofre do motor também extremamente detalhado. Interior do carro, com uma qualidade muito boa, inclusive com a alavanca do câmbio lá no console central. Traseira com as lanternas muito bem feitas e o logotipo Dodge. Base do carro, também muito bem feita. Feita em metal, com todos os detalhes aqui de motor, câmbio, estrutura do carro, as longarinas, os escapes, cardan, suspensões dianteira e traseira. Os pneus são um pouco largos, mas o realismo é muito bom. Um outro modelo dos B-Bodies é esse Dodge Charger 1968, feito pela Greenlight também. Ele tem essa cor azul, é um tom parecido um pouquinho com aquele azul Los Angeles que a gente conheceu, mas que realmente ficou muito bem nesse carro. Ele está com pequenos defeitos na pintura aqui, por conta de uns ralados. Esse modelo eu comprei usado, né? Tem um outro dele que eu comprei novo anteriormente. Mas no geral é um carro muito bem feito também, com detalhes extremamente caprichados, extremamente cuidados, né, que não deixam, não fazem feio para nenhuma outra marca top de linha e nem mesmo para carros em escala maior. A qualidade da pintura desse carro é excelente, como nós podemos ver, não existem asperezas, não existem porosidades, nada, nenhum tipo de defeito, e também a escala está bem respeitada. Esse carro é realmente muito charmoso, o Dodge Charger 1968 é um dos meus favoritos, né? Aliás, essa trinca de 68 a 70 dos Dodge Charger não só são os meus favoritos, como são carros assim muito cobiçados nos Estados Unidos por amantes dos muscle cars, especialmente dos Mopars
da década de 60, final dos anos 60, né, dos Dodge Charger, inclusive porque eles ainda ostentavam aquela potência toda que depois acabaram perdendo com a crise do petróleo. Aquelas faixas típicas do 68, seta redonda na frente e na traseira, bocal do tanque, as rodas Magnum também, detalhes muito bons. Grade dianteira com o logotipo Charger RT, motor muito bem detalhado, cofre do motor, radiador, os detalhes das tampas de válvula feitas em prata, né? O filtro de ar, ou seja, numa escala 1/64, tudo muito bem feito. Detalhe das rodas, traseira com chapão e as lanternas, muito bem cuidados mesmo. Interior do carro também dá para ver que até o painel foi muito bem detalhado também nessa escala. Bom, parte de baixo do carro também muito bem detalhada. Aliás, cabe uma crítica aqui àqueles modelos da Artisan que eu falo, né? Os carros são muito bonitos, mas a base do carro é assim, um negócio extremamente pobre em detalhes. Este modelo, que é 1/64, consegue ser extremamente rico em detalhes aqui embaixo, né? Detalhes da suspensão, cardanco, diferencial, os escapes, motor, câmbio, eixos. E isto, por exemplo, este nível de detalhe não tem no 1/18 feito pela Artisan. É só ver aquele meu vídeo do Charger 500 de 1970 para ver como é pobre o chassi daquele carro, né? Então essa é uma crítica para Greenlight, uma crítica construtiva que eu realmente espero que eles melhorem as bases dos carros. Este carro aqui é um verdadeiro mistério, porque, a princípio, ele seria um Dodge Coronet Super B de 1970. Eu já mostrei um carro desse na escala 1/18, só que era um Dodge Coronet RT conversível, né? Nesse hardtop, nesse caso, ele é um modelo feito pela Hot Wheels na linha 100%, então os Hot Wheels 100%, para quem conhece, tem uma qualidade muito superior, detalhes muito bem feitos, muito bem cuidados, não tem nada a ver com a mainline, com aqueles modelos mais simples que a gente conhece, né? Sendo que se os modelos mais simples muitas vezes têm carros bem feitos, imagine então o 100% que tem um capricho a mais, que tem os pneus de borracha, o chassi detalhado, com cores, com texturas, com tudo isso que a gente não vê na linha mais comum. Mas o que me chama a atenção desse carro é o seguinte: olhando no chassi dele, ele não está como um Dodge Super B, mas como um Plymouth Super B. Eu nunca vi um Plymouth Super B. Se alguém tiver alguma informação sobre esse carro, deixa aí embaixo nos comentários, porque eu realmente pesquisei e não achei muita coisa. Eu não conheço Plymouth Super B, não sei sobre nenhuma produção de Plymouth Super B em 1970. Eu conheço apenas como Dodge Super B, normalmente o Dodge Coronet Super B, ou a variação RT, que tem só lanternas diferentes, em alguns acabamentos um pouco diferentes, mas o carro é basicamente o mesmo. Esse carro tem um motor Hemi, era um dos muscle cars também bastante cobiçados da época, né? Inclusive ele é o B-Body, que é a mesma carroceria do Dodge Charger, e é um carro que realmente chama bastante atenção. Eu já devo ter mostrado em algum vídeo anteriormente um modelo desse, né, do Dodge Super B mesmo, feito pela M2. Né? Então, hoje eu estou mostrando esse aí, que é feito naquela cor, aparentemente naquele Plum Crazy, que é aquele cor de ameixa louca, né, da divisão Dodge. No caso de ser um Plymouth, aí já não seria Plum Crazy, mas seria Inviolate, o nome da cor. Colocando os dois lado a lado, nós podemos ver o Charger e o que seria o Dodge Super B, né, ou Plymouth, sei lá, mas são dois modelos de B-Body, né, que é aquela carroceria mais encorpada, que não tem absolutamente nada a ver com a carroceria do Dart, que é o A-Body, e nós podemos ver que os portes dos carros são os mesmos, o desenho do carro é muito parecido, e inclusive em motorização eles também competem, né, já que no caso do tal chamado Plymouth Super B, ele tem um motor Hemi, e o Dodge Charger também podia ser equipado com um motor Hemi na época. Então, só colocando os dois lado a lado, para a gente poder ver que os dois carros são bastante semelhantes. O tal Plymouth, Dodge, Super B, whatever, né?
que foi muito bem feito nesse roxo, com interior branco, painel preto, que era bem típico desses Dodges da época, né? O carro está muito bem feito, com essas rodas meio esportivas opcionais na época, né? Não eram rodas originais de fábrica. E a marcação Hemi aqui, que está um pouquinho grande, mas no geral o carro está muito bem feito. As luzes direcionais estão muito boas, né? Inclusive perto daquele Charger a gente viu que a escala está bem parecida. A frente dele, em 1970 passou até essa grade, alusiva às asas da abelha, traseira com as lanternas e a base que é muito bem caprichada pelos Hot Wheels aqui. Além dos detalhes, tem também pintura dos detalhes, né? Então aqui o motor e câmbio estão em Hemi Orange. Abrindo aqui o capô, uma coisa curiosa, o motor foi feito em cromado, mas na parte de baixo está feito em laranja, que é o Hemi Orange. Então, por exemplo, pintar esse motor de laranja com o Hemi Orange já deixaria um pouquinho mais rico esse carro, que já é muito bem feito. O cofre também é extremamente detalhado. O modelo é o Hot Wheels 100%. Tá? Então quem não conhece, vale a pena conhecer. Avaliando todos esses carros, de 0 a 10, eu daria 10 para todos eles, porque realmente são todos muito ricos em detalhes, não só considerando a quantidade de detalhes para a escala 1/64, mas também considerando que eles, com esses detalhes na escala 1/18, por exemplo, uma escala grande, eles já seriam bastante detalhados para serem considerados de alta qualidade. Então, eu agradeço por todos os likes, comentários, por todas as inscrições no canal. Não se esqueça de se inscrever, deixar também o seu like, compartilhar o vídeo e também deixa aí embaixo a sua opinião sobre o que você achou dos carros, do vídeo, se você tem alguma informação a mais sobre algum modelo deles. E também não se esqueça de clicar no sino para as novidades. É isso aí então, muito obrigado, até o próximo vídeo.